Bom, nós vamos dar início aqui à nossa escola bíblica dominical. E como nós iniciamos semana passada através dessa ferramenta, nós vamos dar continuidade hoje. E vamos começar orando a Deus, pedindo que seja um momento realmente um momento proveitoso de crescimento, um momento que a gente possa mesmo meditar e fruir na presença de Deus. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por esta oportunidade que tu nos dá, de estar aqui diante da tua palavra, que o Senhor possa tomar a direção de tudo, tomar a direção das nossas vidas, neste momento. Nosso Pai, tua palavra diz que nada que nós fazemos para ti é em vão, é desperdiçado. Que o Senhor tome a direção de tudo, conduza-nos, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, nesta reflexão, na meditação dessa palavra, que nós possamos aprender alguma coisa para o nosso crescimento espiritual. Assim nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem. Vamos então prosseguir com as nossas lições bíblicas, da revista Palavra e Vida. Hoje nós estamos na lição 10, que tem como título A Resistência às Heresias. A resistência às heresias. Nosso texto bíblico é 1 Coríntios 2, 6 a 16. Vamos ver aqui essa passagem bíblica. Segundo 1 Coríntios 2, 16. Eu abri aqui no 1 Coríntios. Vamos abrir aqui a versão da nova versão internacional. 1 Coríntios 2, 6 a 16. Primeiro Coríntios, não sei se falei do Coríntios, mas é 1 Coríntios 2, 6 a 16. Vou ler aqui. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu,
pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, por isso são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Portanto, essa é o texto bíblico básico desta lição, que está falando sobre a resistência às heresias. Eu gosto sempre de contextualizar o tema do trimestre, que é a vida de Paulo, e nas lições anteriores, há uma série de assuntos acerca do pensamento paulino que ele disseminou entre os cristãos ali primitivos e trouxe muitos pensamentos, muitas verdades ainda escondidos e novo para aqueles cristãos, né? Dentre eles, Paulo falou sobre a doutrina da justificação, a doutrina da redenção. Paulo falou sobre a doutrina, né, da reconciliação. E semana passada nós vimos sobre a doutrina que falou sobre a igreja. Ali, semana passada, nós tivemos a oportunidade de conhecer o que é a igreja, né? A grande concepção de Deus, né, de constituir a sua igreja, o seu corpo. E hoje aqui nós vamos meditar e refletir sobre aquilo que seria a postura que o apóstolo Paulo tomava e que ele tinha face às ideias contrárias e perversas, né, que ameaçavam a fé dos cristãos. Não somente os cristãos primitivos sofriam as ameaças do poder estatal de Roma, da inveja, da perseguição dos judeus, mas também a igreja sofria fortemente ataque de heresias, de falsas religiões, por meio de falsos, né? De falsos credos religiosos que estavam ali sorrateiramente minando e ameaçando a fé dos cristãos. Eu já disse anteriormente que o assunto desse trimestre não é uma biografia específica da vida do apóstolo, mas a lição de hoje, ela nos parece, pelo menos assim, nos mostrar um pouco de qual era a conduta, né, e o comportamento do apóstolo Paulo diante das ameaças à fé dos cristãos. De maneira que a gente pode até ter realmente nesse assunto uma pequena biografia aí da vida dele mesmo, de como ele se comportava e como ele se dirigia diante das heresias que estavam ali rondando e
e penetrando muitas das vezes sorrateiramente no seio da igreja. E aqui, hoje a gente vai poder ver como que ameaças eram essas e como elas tentavam se infiltrar na igreja e que resposta o apóstolo Paulo dava e que ele ensinava a igreja como que resposta a igreja deveria dar a essas variadas ameaças que tentavam minar a fé dos cristãos. Portanto, a gente vai ter, vamos olhar, uma dessas citadas aqui na lição é o próprio judaísmo e uma prática filosófica chamada de gnosticismo. É claro que uma lição como essa não pretende esgotar o assunto sobre falsas religiões. Quem tiver interesse de saber mais, né, existe aí muito material, vasto material, materiais diversos no mercado aí evangélico sobre o assunto, né? Ou até mesmo, às vezes, nem o mercado evangélico, mas existem outras, em outros ramos aí, que você querendo conhecer mais sobre essas diversas religiões para estar sempre bem mais fundamentado e baseado. Pois bem, então, hoje aqui o que nós vamos ver é uma das características marcantes do apóstolo Paulo, né? Ele como um apologista da palavra de Deus, a gente vai ver qual era a postura do apóstolo Paulo diante das muitas heresias que estavam ali rondando a igreja. Então, a gente vai ver a característica do apóstolo Paulo naquela época, que era a postura de um apologista, né? É aquilo que a própria lição bíblica, ela também ela cita aqui, ela menciona, é que o apóstolo Paulo, além de ser um evangelista, um missionário teólogo, ele era um apologista. E eu não sei quantos têm conhecimento, sabem, né, do que significa essa palavra, né, apologista. Ou apologia, né, e essa era a postura que o servo de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, missionário, evangelista e teólogo, possuía. De tudo isso, ele era um apologista, né? Ou seja, o que é essa apologia, né? A grosso modo, a gente pode dizer que a apologia é essa, vamos dizer assim, uma capacidade, uma arte de você saber fazer uma defesa, tá? Fazer uma defesa sobre uma ideia, uma tese que você criou, né? Ou que você acredita. E aqui no nosso caso, a apologia é a apologia da fé, né? É a postura do apóstolo Paulo aqui, é de um defensor. Resumindo, o apologista é aquele cara que é um defensor, né, de ideias, de crenças. E o defensor aqui é o defensor Paulo, que estava defendendo não suas teses, né, não suas teorias, mas estava ali na defesa do evangelho. Portanto, essa é uma postura, é uma atitude que, sem dúvida, eu acho que é uma das coisas que essa lição pretende nos ensinar, nos lembrar, que é a postura que nós precisamos ter, manter e exercer sempre, né? A postura de um apologista, né? De um defensor fervoroso, ardoroso, né? da palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós, né? De cada um de nós que temos abraçado a fé evangélica, né? A salvação, é de sermos apologistas, né? Desse ponto de vista, né? Ardentes defensores da verdade do evangelho, né? Defender o evangelho a todo custo, né?
defender o evangelho com amor, com ardor, né? Com muito zelo. É isso que uma das coisas que esta lição bíblica ela quer nos lembrar. Eu, você, cada um de nós que temos recebido a mensagem do evangelho, Deus nos chama para sermos defensores da sua palavra. E olha, a gente precisa ser esse defensor, mas um defensor com amor, né? A gente às vezes encontra por aí muitos crentes que, em nome dessa defesa do evangelho, muitas das vezes eu noto e percebo que estão conclamando os crentes a uma guerra santa, né? Não é bem isso. É como um texto bíblico lido ontem aqui em casa, que falava sobre a experiência de como os samaritanos rejeitaram a visita de Jesus, e alguns discípulos quiseram que Jesus então revidasse de forma muito violenta, desse uma resposta violenta àqueles rebeldes samaritanos que recusaram receber a visita de Jesus, e eles pediram que Deus mandasse fogo. E Jesus falou: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês pertencem, vocês seguem a um espírito de amor, de paz, né? Então, vocês não devem desejar isso para as pessoas, né? Vocês devem desejar que as pessoas sejam salvas. Então, acho que essa é a ideia, esse é o pensamento que espraia, né? Que permeia, que deve permear também, conduzir a conduta do apologista, né? Do defensor do evangelho, né? De defender o evangelho mesmo com muito ardor, com muito amor, mas com moderação. Né? Com moderação. É só a gente ver como o apóstolo Paulo agia, né, nesses momentos, né, de defesa do evangelho. Né? E essa defesa dele do evangelho foi ao ponto mesmo de morrer pela causa do evangelho. E aqui, essa ideia de apologista, de defensor, ela, por outro lado, ela traz o pensamento de que, se você tem que ser um defensor, nós precisamos evitar aquilo que o comentarista diz na lição, a condescendência, né? Como ele fala. Hoje veremos o apóstolo Paulo. Na nossa época é de condescendência. Isso mesmo, né? Então, a ideia de sermos um defensor, de sermos apologistas, nos remete também para a ideia de que precisamos evitar essa condescendência, né? E o que seria essa atitude de condescendência? É aquela atitude, é aquela postura que a gente sempre, né, abaixa a cabeça para as distorções do evangelho, a gente baixa a cabeça para tudo aquilo que ameaça distorcer a sã doutrina, né? Então, a condescendência desse ponto de vista, né, no seio dos cristãos, é essa postura passiva, né, de aceitação passiva diante de várias distorções, diante de várias ameaças contra a fé evangélica. Então, sermos apologistas é evitarmos sermos condescendentes com tudo aquilo que ameaça a fé evangélica, né? Então, avançando aqui, eu tenho outra ideia aqui para pensar, que é sobre... Aqui, na verdade, a gente já vai entrando, então, nós vamos aqui entrando no primeiro item, citado pelo autor desta lição, que é um exemplo, foi um exemplo da época de ameaça que os cristãos, que a igreja estava experimentando, né? Que foi o problema do judaísmo, né? A Bíblia mostra lá em Atos que havia muitos sacerdotes, muitos ardorosos fariseus que se converteram ao evangelho, né? E muitos deles aceitaram o evangelho, porém eles quiseram ao mesmo tempo acrescentar ao evangelho
as práticas e as crenças, né, judaizantes, né? Eles queriam colocar isso também como parte da fé cristã, ou seja, a observação, a obediência aos ensinos mosaicos. Então, isso aí se tornou um grande empecilho para o crescimento daqueles cristãos primitivos, né? Principalmente aqueles novos convertidos. E esses grupos de cristãos judaizantes, eles, por muito tempo, eles tentaram introduzir dentro da prática da fé do Novo Testamento os ensinos mosaicos, introduzir muitas coisas. Tanto é que existem registros na Bíblia mesmo que alguns grupos disseram que era necessário, assim diz o texto da Bíblia, era necessário que aqueles cristãos, os gentios recém-convertidos, observassem também, né, os preceitos mosaicos. Então, eles entendiam que a salvação ela só se completaria, ela se tornava realmente plena, à medida que também aqueles cristãos começassem a observar os ritos mosaicos. E é aí que aparece, e é aí que surge a postura apologista do apóstolo Paulo. Ele olhou, viu tudo aquilo ali e discerniu como uma ameaça muito grande à fé cristã, à fé evangélica, né? Ele já havia ensinado, recebido essa revelação do Senhor de que a fé, a salvação, ela prescindia, ela dispensava toda qualquer observância da lei de Moisés. Ninguém mais precisaria observar à risca, né, os preceitos mosaicos para ter certeza da sua salvação, ou de alcançar o perdão dos pecados, a redenção dos seus pecados, observando as leis mosaicas, né? Então, Paulo vai aparecer num momento desse e dizer que não, tá? Não há ninguém mais era obrigado, ninguém mais deveria observar os preceitos mosaicos para ter a certeza da sua salvação. E aí é um exemplo, né, da postura de um homem de Deus, né, a postura de um apologista, né, a postura que eu e você precisamos ter, né, ter essa postura de apologista, de ser um ardente combatente da fé evangélica. E é interessante também nós observarmos que essa prática judaizante ela está um pouco assim contemporizada, um pouco atualizada hoje em dia, né? Muitas das vezes, como foi comentado numa lição passada desse trimestre e hoje também é retomado esse mesmo assunto, é que algumas coisas, alguns aparatos, né, alguns símbolos judaicos hoje são reintroduzidos no cotidiano dos cristãos, né, no cotidiano dos cultos, das reuniões das igrejas. Muitas das vezes a gente vai trazendo e introduzindo alguns símbolos judaicos, né? Aqui, eu vou citar aqui que o autor da lição diz assim, né? Alguns hoje tentam rejudaizar, olha a expressão que ele usa, né? Alguns tentam hoje rejudaizar o evangelho, desde a presença de símbolos judaicos no culto, como a menorá, Catsal, de 7 braços, a estrela de Davi, que pode ter sido desconhecida da Davi, tendo origem na cabala judaica, e a bandeira de Israel nos templos, até indumentária, como o quifá. E por aí vai, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar e de ver que há muitas igrejas evangélicas, há muitos cultos por aí, que a gente observa, né, um apreço, eu falaria assim, um apreço, uma admiração por todas essas indumentárias, esses utensílios, esses símbolos que faziam parte do culto, né, mosaico, né, vamos dizer assim. E interessante que tudo isso, como o apóstolo Paulo vai ensinar nas epístolas, vai mostrar, que tudo isso fazendo parte do culto do Antigo Testamento, eram símbolos daquilo, né, que há no Novo Testamento. Então, e ao resumir, falar tudo isso, ele vai dizer que essas coisas já se passaram, elas tiveram uma finalidade, um propósito, elas já cumpriram. E
é curioso que muitos crentes gostam de ter isso, né, aparecendo nos seus cultos, nas suas reuniões. Desde muito cedo, eu lembro que alguém comentava isso comigo, realmente há muito tempo mesmo, essa característica dos cristãos, de botar ela numa arca, né? Constrói uma réplica da arca da antiga aliança e coloca ali no templo, por aí vai, né? Parece assim, a impressão que a gente tem que parece que o povo mesmo tem saudade de algo que nunca teve e parece um desejo de ter o que nunca teve, de trazer uma experiência, né? Hoje, trazer de volta algo que todos aqueles símbolos eles se tornaram finalizados em Cristo Jesus, né? No Novo Testamento eles perderam a sua utilidade, a sua finalidade e importância. Pois bem, nós vamos avançando aqui a outro assunto, outra ideia que é colocada aqui, e eu vou dar um pulo aqui nesse item 1, para citar o outro movimento, outro movimento religioso ou filosófico, que é o gnosticismo, que também era uma ideia filosófica bastante comum e recorrente nos tempos da igreja primitiva. E também é um movimento que ainda permanece hoje em dia, em alguns lugares. Algumas pessoas seguem, né? Professam a prática do gnosticismo, né? E, como eu falei, nós não vamos aqui, não tem espaço, tempo para isso, para se aprofundar no assunto. Quem tiver interesse, os que nos ouvem, tiver interesse de participar, ou melhor, de conhecer mais, podem ter outras oportunidades para ver isso. Mas aqui, o que a gente gostaria de falar, de comentar, é que essa ideia filosófica do gnosticismo também se tornou uma ameaça muito forte, muito grande para os cristãos ali daquela época, né? De tentarem acrescentar mais coisas na fé dos crentes ali dos tempos do apóstolo Paulo, né? Era uma forma, talvez, de tornar mais complexizar, né, a fé, falando a grosso modo, né, era mais de atrapalhar o crescimento e a prática dos cristãos ali, pois ela tentava, né, afirmar, dentre outras coisas, ensinar outras coisas, que que era preciso alçar conhecimento intelectual, um conhecimento acima do conhecimento evangélico, né? E era uma crença que realmente ela louvava, ela adorava, né, a sabedoria humana, né? Então de modo que era um pensamento, uma ideia que colocava de lado mesmo a importância do conteúdo da mensagem do evangelho. O gnosticismo acabava deixando querer dar uma aparência ao evangelho de uma coisa muito sem importância alguma, né? Sem importância nenhuma. E aqui novamente aparece a postura do apologista, né? Do defensor da fé evangélica, do apóstolo Paulo, de mostrar que o evangelho, por mais simples que pudesse parecer, ele era único e insubstituível, né? E que o evangelho era uma mensagem realmente que prescindia também, né, de qualquer outro acréscimo, né? O evangelho ele não precisava mais de nenhum acréscimo, né? De se acrescentar mais nada. E o apóstolo Paulo então vai combater essa corrente filosófica do gnosticismo para mostrar que o conteúdo do evangelho é muito maior que qualquer outra crença religiosa, é maior que qualquer pensamento filosófico que se possa oferecer, né? O apóstolo Paulo vai, para tentar defender isso, ele vai dizer, né? Mostrar que o evangelho, né?
que o evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que a sabedoria do evangelho é muito maior do que qualquer sabedoria humana, né? Que a sabedoria do evangelho é poderosa, né? Aquilo que ele vai dizer, enquanto os esotéricos tentam afirmar que a sabedoria humana não se compara a nada, né? Paulo vai pregar e vai defender totalmente o contrário, né? O evangelho é insubstituível, o evangelho ele não necessita de mais nenhum acréscimo, né? O evangelho é tudo de que realmente nós precisamos e necessitamos. Embora o apóstolo Paulo, como também é dito aqui, é destacado, o apóstolo Paulo, em momento algum, ele está dizendo que as pessoas não precisam estudar, ter uma formação intelectual, uma formação universitária, né? De modo algum, em momento algum, ele tenta falar, né? E defender isso. Ele só apenas quer dizer, ele quer defender que a sabedoria humana ela não é capaz de nos redimir, né? Da nossa condição espiritual de homens condenados, pecadores, e que é realmente a realidade realmente que importa, saber e conhecer, né? É que nós, fora de Deus, somos pecadores condenados, né? Mas que podemos ser transformados em uma nova criatura. Tá? E uma outra ideia que perpassa nesta lição e que convém nós também comentar aqui, é o que ele vai dizer que, resumindo esses ataques, né, do esoterismo, do judaísmo, e dizer que todas elas tentavam, todas essas ameaças tentavam retirar aquilo que é o importante, o mais importante, que é a marca, a marca de salvação da igreja, né, que é a cruz de Cristo. Uma expressão, vamos dizer, usada aqui também, né, para simbolizar, né, que o ato de Deus por nós, ele é insubstituível, né, que esse ato que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ele é único, né? Ele dispensa qualquer outra forma e ato de salvação, de redenção humana. Então, a cruz, todas essas ameaças citadas pelo apóstolo Paulo, que nós também hoje temos, todas elas tentam tirar uma coisa que nós devemos preservar com muito cuidado, que é a cruz de Cristo, né? Que é a cruz de Cristo. Portanto, a gente deve ter muito cuidado nisso. Quando você, um dia, quer procurar uma igreja, quer procurar um lugar onde você quer frequentar, se congregar, exercer a sua fé cristã, procure ver e saber se neste lugar, se nesta igreja lá tem a cruz. Se a cruz de Cristo existe neste lugar. Se a cruz de Cristo é pregada neste lugar. Resumidamente falando, né, dizer assim, a cruz de Cristo significa, primeiramente, que eu falei, né? Que este ato soberano de Deus, esse ato de amor, ele é insubstituível, ele é único. Tá? Então, dispensa-se qualquer outra coisa, né? Qualquer outra prática de obras para a nossa salvação. O que Cristo fez já é o suficiente. Por outro lado, a cruz de Cristo também nos ensina, né? Essa ideia da cruz de Cristo nos ensina sobre a renúncia, né? Sobre a necessidade que nós temos mesmo de sacrificar os nossos desejos, né? As nossas vontades, e sempre morrer, né? Sempre morrer todo dia. Por isso que é uma ameaça à verdadeira fé evangélica, essa ameaça que tenta tirar a mensagem da cruz, né? Essa mensagem que diz que não é só a morte de Cristo. Talvez você ou alguns ainda não sabem, mas depois vão descobrir que há muitas correntes religiosas e muitas igrejas por aí
que sempre querem acrescentar alguma coisa a mais para a fé evangélica, né? Para a fé salvífica. Sempre querem acrescentar alguma coisa a mais. Então, a gente encontra muitas igrejas, muitos segmentos aí, seitas, que vão ensinar não, que o ato de Cristo ainda não é suficiente. Isso pode até não dizer tão explicitamente assim, mas fica claro para nós que prego e ensino que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela ainda não é suficiente. Você tem que fazer mais coisas, você tem que seguir outras coisas, por aí vai, né? Ele cita aqui, né, alguns exemplos de como essas formas, né, de acréscimos, de substituição à obra expiatória de Cristo aparecem hoje, né? Ele cita aqui um exemplo na página 53, e ele vai dizer, né, os hereges insistem, Cristo, os dons, e Cristo, e outra revelação, como Ellen White, o livro dos Mormons, e por aí vai, né? Sempre tem alguma coisinha a mais para dizer, não, é Cristo, e mais isso aqui, é Cristo, mais outra coisa ali. Tem um outro exemplo muito interessante que ele cita aqui também, né, nessa lição, que ele fala assim, ó, as heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. E é isso, e a expressão dele, eu concordo perfeitamente, que parece que é isso que nos dá a ideia de que, né, o que Cristo fez, o ato de Cristo é insuficiente, né? Vai ensinar um Cristo insuficiente. E aí ele vai mostrar, exemplificar mais ainda, né? Esse Cristo insuficiente, como é que se mostra hoje no meio desses movimentos religiosos, né? A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios. A pessoa é salva por Cristo, mas está presa à maldição de palavras. A pessoa é salva por Cristo, mas ela pode sofrer maldição hereditária. Né? A pessoa é salva por Cristo, mas ela precisa de uma reza forte, de um guru para quebrar maldições. E por aí vai. E aí a gente vai percebendo mesmo que estas ameaças à fé cristã, elas são muito atuais, né? Ainda estão presentes hoje em nossos dias. E por isso, hoje, é necessário que cada um de nós tenhamos mesmo essa postura apologista, né? A qual teve Paulo e os cristãos primitivos, né? De defender, de combater todas essas baboseiras que a gente vê, né? E que ameaçam a nossa fé. Nós precisamos combater. Então, aí é um exemplo, né, de como a gente percebe que parece que o Cristo não é suficiente, né? Não adiantou, né? Você ter aceitado Jesus como seu Salvador, ouviu a mensagem de salvação e parece que você tem que fazer mais alguma coisa, porque tem maldição, tem demônio, aquela outra coisa toda, e você tem que se apegar a outras coisas mais para poder se ver livre de tudo isso, né? Só Cristo é suficiente para nós. Apegar-nos ardorosamente a Jesus é o que importa para nós. É a nossa salvação. É só Cristo que vai redimir-nos das nossas tribulações, ajudar-nos a vencer nossas angústias, perseguições. Só o Cristo e mais nada. A simplicidade do Evangelho, né, é que está sendo trocada hoje em dia. E essa simplicidade do Evangelho é que a gente deve cultivar e defender a todo custo. E aí eu vou caminhando para o encerramento, né, dessa lição, que vai dizer assim, ainda aqui, ó, nesta visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base das heresias. Cristo é algo mais. Porém, Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o clímax da revelação, a expressa imagem de Deus. Ele tem um nome sobre todo o nome. Então, só Cristo e nada mais para nós, irmãos. Né? Só Cristo e nada mais para nós. E mais ainda, né? Quero ler aqui, citar o que ele diz. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático. E isso deve ser repensado. Hoje, o apologista de hoje, né? O ardente defensor do Evangelho, precisa pensar muito sobre isso, né? É como eu disse, né? A gente precisa ver se naquele local há a cruz de Cristo, né? Se naquele local a gente vê que Cristo é quem está sendo mesmo pregado, que Cristo está sendo anunciado naquele lugar. Do contrário, saia correndo desse lugar. Nem passe perto desse lugar.
se nesse lugar você não vê a cruz de Cristo, se neste lugar você não vê Cristo sendo pregado, fuja correndo deste lugar. Bom, agora mesmo, para finalizar, nós chegamos aqui no bloco para pensar e agir, que vai nos remeter a alguns pensamentos, um resumo, né, disso tudo aquilo que a gente observou nessa lição. Que é o que a gente acabou de falar, né? O primeiro é: recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Não é a cruz necessariamente o crucifixo aí que você precisa carregar no peito, colocar na sua casa, na igreja. A questão nem se contra especificamente sobre isso, mas é de que a cruz que realmente a gente precisa carregar no peito, no coração, é essa mensagem que a cruz nos ensina, né? A mensagem da cruz nos ensina renúncia, nos ensina amor, né? A mensagem da cruz, ela anuncia, ela fala de que havia uma condenação, havia uma sentença de morte, e a cruz nos redime dessa condenação e nos transforma em amigos de Deus, né? A cruz, ela também anuncia isso, essa mensagem de salvação, de perdão, né, para toda a humanidade. E segundo, nesta lição, lembrar-nos que a igreja é um evento cristológico. O seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia, né? Ou seja, né, a igreja, ela é de Cristo. Por isso ele fala um evento cristológico, né? A igreja, o que carrega a igreja, o que movimenta a igreja, não deve ser nossas liturgias, não deve ser nossos aparatos, né? Não deve ser o nosso louvor, não deve ser o pregador. O que tem que movimentar e sustentar a igreja é o Cristo. Afinal de contas, ele mesmo disse, né, que a igreja, ela está fundamentada na rocha, que é ele, né, que é Cristo. Portanto, não pode ser a rocha, não pode ser pregador, não pode ser louvor, não pode ser rituais, nada disso, né? A rocha tem que ser Cristo. Amém, né? E aí o terceiro ponto: nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. Então, já nos basta tudo que nós temos, né, recebido de Deus, né, para nós hoje. O que temos ali no Novo Testamento, a mensagem revelada no Novo Testamento, trazida pelo apóstolo Paulo, ensinada pela vida do apóstolo Paulo, é o que nós realmente necessitamos e precisamos. E o Novo Testamento prega somente Cristo. Tá? O Novo Testamento ensina apenas que a nossa salvação está em nos apegarmos a essa revelação de Jesus Cristo. Né? O Novo Testamento nos ensina que a salvação para o homem é Cristo. Como uma antiga canção que eu aprendi, dizia assim: para um mundo em crise, sem paz, sem salvação, é Cristo a esperança, é Cristo a solução. Então, mais nada de acréscimo. Tenha cuidado nisso, pense sempre nisso, né? Observe sempre isso na sua vida, se estão colocando mais alguma coisa além de Cristo na sua vida. Pode registrar e dizer: não, eu já tenho Cristo, não preciso de mais nada na minha vida. Cristo é o suficiente para mim. Amém. Pode falar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa troca. Amém. Vamos então orar encerrando. Eu diria que o irmão Fernando orasse encerrando
esse momento? José Fernando. José Fernando, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, que te agradecer, ó Pai, por esse momento aqui. E te agradecer também, ó Deus, pela palavra que o Júnior pregou, ó Pai. Que possa estar tocando nossos corações, ó Deus, e também nos ajudando, ó Pai. Senhor Deus, toca. Eu vou te pedir também, ó Deus, para a família de cada um que está aqui presente. Aquele que não pôde, ó Pai, que o Senhor pode estar. Só o Senhor sabe o motivo, ó Pai, mas o Senhor possa estar abençoando ele também, ó Deus. E é só isso, Pai. Isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.